Tá, na chegada houve aquela polêmica com relação à Merkel, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris, isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. E isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça. Há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil. Tá, na chegada houve aquela polêmica com relação à Merkel, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris, isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. E isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça. Há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil. Tá, na chegada houve aquela polêmica com relação à Merkel, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris, isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. E isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça. Há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil.
Tá, na chegada houve aquela polêmica com relação à Merkel, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris, isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. Isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça. Há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil. Tá, na chegada houve aquela polêmica com relação à Merkel, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris, isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. Isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça. Há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil. Tá, na chegada houve aquela polêmica com relação à Merkel, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris, isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. Isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça. Há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil.
Tá, na chegada houve aquela polêmica com relação à América, com relação a Macron, relacionada ao meio ambiente, inclusive essa possibilidade do acordo, né, que o presidente francês chegou a falar, olha, só se reforçar o compromisso com o Acordo de Paris. Isso significa também um novo impacto para o Brasil aqui no G20, quer dizer, sai maior inclusive do que chegou aqui com esse acordo? Eu acho que o Brasil já estava saindo maior pelas posições do presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes, ele não aceita subserviência a potências, entre aspas, estrangeiras. Ele, todas as vezes que ele puder, ele vai colocar o Brasil no seu devido lugar, né? Essas discussões sobre meio ambiente, onde a gente aparece como vilão, os outros aparecem como heróis, e na verdade, ao longo da história, a situação foi inversa, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Todas as vezes que acontecerem críticas injustas em relação a isso, ele vai reagir na medida da grandiosidade do Brasil. Isso coloca o Brasil numa outra posição nessa conversa com esses países, por exemplo, da União Europeia, que cobravam essa questão ambiental? Pode ser que eles continuem a cobrar, mas vão ter uma resposta à altura, e essa resposta é o que devia ter acontecido ao longo do tempo, né? Nós não podemos baixar a cabeça. Há muito tempo nós estamos entre as 10 economias do mundo. A troco de quê que nós vamos ficar ouvindo essas bobagens que são ditas em relação ao meio ambiente? A taxa de desmatamento da Amazônia é muito, muito pequena. E ontem eu estava lendo vários artigos, várias reportagens, mostrando que a própria Alemanha, ela é uma poluidora muito mais ativa do que o Brasil.